Boa noite para todos que estão aqui em mais uma live da Suno Asset. Hoje é aquela live mensal, quer dizer, essa é uma live semanal, né? Mas hoje é aquela live que acontece uma vez por mês, então mensal, que a gente fala de todos os fundos. Cada semana é um pouco mais focada em cada um dos fundos e hoje pode perguntar do que quiser, inclusive vocês que normalmente guiam a live, porque as perguntas vão me guiando aqui. Vou fazer uma fala rápida de cada um dos nossos fundos e depois vocês fiquem à vontade para aprofundar e fazer as perguntas. Vamos lá, os fundos de ações, o nosso fundo aberto é o Suno FIC FIA, o Small Caps e o Global Equity, eles vêm, obviamente, sofrendo como os ativos de renda variável, mas a gente tem conseguido aí entregar um pouquinho mais, ou cair um pouco menos, quando sobe um pouquinho mais do que os seus benchmarks. Nossa carteira diversificada, nós temos em cada um dos ativos ali, cada um vem contribuindo muito bem para a performance do fundo. Obviamente, nesses momentos de queda, a gente comemora quando cai menos. Então, a gente está indo muito bem nesses pontos. Indo para os fundos imobiliários aqui, o SNFF, ele vinha com alfa, né, com diferencial de retorno sobre o IFIX muito maior, a gente entregou um pouco desse ganho, a gente está confiante nas nossas posições, mas o preço no curto prazo andou um pouco desfavorável né, em relação ao IFIX, mas basicamente a gente mantém os nossos ativos geradores de renda capazes de distribuir aí 65 centavos por mês, e a gente tem colocado alguma coisa no portfólio com ganho de capital relevante a médio prazo, mesmo que tenha assim, aberto mão de alguma renda no curto prazo. É a gente equilibrar o presente e o futuro, né? Não podemos abrir mão também da renda, e também não podemos focar só em renda, senão faz um fundo de CRI, né? Focar só em renda faz um fundo de CRI, que é uma característica mais forte, né, de um ativo que remunera melhor já no curto prazo e não tem perspectivas de grandes ganhos de capital, a não ser que você esteja comprando um ativo bastante descontado. Então, o SNFF é isso, o SNCI, ele vem... a gente vem recompondo as reservas do SNCI, distribuímos R$6 nos últimos 6 meses, então R$1 por mês de média. Por mais que alguns fundos já tenham subido o patamar de R$1 agora no curto prazo, mas esses mesmos caras pagaram 50 centavos, 80 centavos, eles mergulharam abaixo de R$1 lá na deflação e a gente não. Então a gente conseguiu manter uma regularidade maior na distribuição dos rendimentos. Estamos recompondo as nossas reservas, assim, custou caro, né, vamos dizer assim, fazer esse esforço de R$1 no meio da deflação, e a gente fez esse esforço para que os cotistas não fossem afetados nos seus planejamentos mensais. Já tem cotista que depende daquela renda para pagar parte de suas contas. Então, esse foi o trabalho que o SNCI fez. O SNLG, ele vem de uma troca de gestão, um fundo de tijolo é extremamente mais lento do que fundos de papéis, né, que você compra e vende um ativo no CETIP ou no home broker, no caso do fundo de fundos ali com cotas. Comprar e vender imóvel é outro bicho, renegociar contrato de aluguel, renegociar com credores, repactuar coisas que foram feitas, reorganizar a contabilidade das SPEs, que tem prestador de serviço para a contabilidade da SPE e o prestador de serviço para a contabilidade do fundo é outro. Trocamos de administrador. Então, assim, uma série de coisas que a gente fez no SNLG, que era o antigo MGLG, a gente vem fazendo o que precisa ser feito e tem questões contábeis, né, que a gente gostaria já de ter publicado isso. Já tem uma semana que a gente mandou a minuta de fato relevante para o administrador. É uma minuta muito completa, profunda, desce alguns pontos que o administrador não ficou confortável com a exposição daquela forma. A gente está rediscutindo essa minuta com o administrador, porque o mais importante é a gente abrir logo para vocês, cotistas,
a situação do fundo e vocês terem clareza dos problemas que a gente está enfrentando, mas são problemas basicamente de organização, são problemas contábeis, são problemas de classificação de receitas, são problemas de receitas que foram acreditadas em contas de fundo e não da SPE, coisas mais burocráticas do que qualquer outra. Economicamente falando, o fundo tem recebido todos os seus aluguéis em dia, não temos problema nenhum com nenhum dos inquilinos, então o aluguel está caindo na conta, as dívidas estão sendo pagas, as parcelas estão sendo pagas, não temos nenhum problema, vamos dizer assim, econômico, né? Temos um fundo alavancado, um fundo com dívida alta, isso é um fato que a gente já conhecia há muito tempo. Porém, não temos nenhum problema de crédito com os inquilinos, não temos nenhum problema de vacância, e acho que no macro está tudo bem. No micro que tem uns pontos aqui que precisam ser ajustados e eles causam ruídos, por exemplo, de ficar um mês sem distribuir. É um ruído grande, a gente entende isso, mas é uma questão burocrática, tá? Para finalizar os fundos imobiliários aqui, um fundo que tem carinha de infra, mas ele tem corpinho de imobiliário, que é o SNEL, Suno Energias Limpas. A gente tem avançado, infelizmente, dois dos players com os quais a gente estava muito avançado, muito próximo de assinar, quiseram outras condições e tal, recuaram, levantaram da mesa. Tudo bem, a gente tem falado com outros, com um número maior de players, a gente não tem ainda nenhum contrato assinado concreto para soltar um fato relevante, falar os termos e condições e colocar isso no relatório gerencial, mas a gente não está muito preocupado com isso, que o dinheiro está muito bem aplicado, o caixa está rendendo e esse caixa vai ser revertido em placas, em instalações, em ligações para a produção de energia solar, que é o objetivo do fundo SNEL, então, sem novidades por enquanto. Aí eu fecho aqui os fundos imobiliários, então falei de SNFF, falei de SNCI, SNLG, SNEL. Agora vamos para o agro. Snag mais uma vez ali distribuindo seus rendimentos, ainda com a mesma carteira, sem nenhuma mudança. A gente tem os 10 milhões que a gente está investindo provisoriamente, que vão ser investidos em 2 imóveis, um de 8 e um de 2 milhões, mas ainda não foram, está no caixa também bem aplicado. Ele pagou menos em março referente a fevereiro, a gente já falou várias vezes por questões de dias úteis. O Snag ele é muito mais simples, assim, é um CRA, 2 imóveis, recebe aluguel, não tem muita margem de manobra de fazer uma gordura, esperar para pagar no mês que tem menos dias úteis. Ele não tem muita margem de manobra, ele é mais seco, mais direto. Então, mês mais curto vai sofrer, mês mais longo, ok, não vai sofrer. Então, ele é mais pão, queijo ali, para ficar aqui nas metáforas do mundo agro, sem grandes novidades também. Dia 30/4, daqui um mês, um pouquinho mais, a gente vai fazer a troca do lastro do CRA, né, porque muitos recebíveis ali no prazo safra, que termina dia 30/4, então até hoje sem grandes novidades. Vamos para o fundo de infraestrutura. Então falei de empresas, falei de imobiliário, falei de agro, vamos para a infraestrutura aqui, o último fundo que a gente lançamos dia 7 de fevereiro, SNID 11. Esse fundo investe em debêntures e o mercado de debêntures tem se mostrado bastante volátil em termos de preço. O mercado de debêntures não tem apresentado grandes problemas de adimplência. As maiores empresas estão adimplentes, mas o preço dessas debêntures oscila bastante, então a marcação a mercado afeta o resultado contábil do fundo, porém, como é um fundo fechado, não toma resgate, a gente tem distribuído o valor equivalente ao que os ativos renderam. Então, nós distribuímos 1,15 em fevereiro, nós distribuímos 1,15 agora em março, e eu já vi que algumas perguntas são referentes a esse valor que é distribuído. Parte desse valor vai como amortização e uma outra parte vai como distribuição de rendimentos.
Num fundo 555, quer dizer, um fundo de renda fixa, fechado, você pode chamar o rendimento do que você quiser, né? Por isso, o fundo de investimento de renda fixa, classificado como FII Infra, que investe em debêntures e é isento de imposto de renda, tanto no rendimento quanto no ganho de capital, não faz a menor diferença você distribuir amortização ou você distribuir rendimento. Eu até brinquei, não sei se foi na última live, se foi num Reel, se foi numa resposta de caixinha de perguntas, agora eu não lembro qual foi a mídia aqui, mas eu já falei isso algumas vezes. Chame o R$1,15 do que você quiser, classifica ele como você quiser. Se é amortização, se é rendimento, bota o nome do seu time, o nome do seu ídolo, isso aqui é referente a Steve Jobs, aqui que está do meu lado. Chama do que você quiser, apelide. Você não tem um pet em casa, assim, um bichinho de estimação? Chame R$1,15 do nome que você quer chamar, se chamaria um bichinho de estimação. Porque realmente não importa. As debêntures estão crescendo o valor a cada dia, estão pagando as suas parcelas em dia, então é isso que a gente vai olhar para distribuir e a marcação a mercado, então, não vai afetar a nossa distribuição. Fundos que tomam resgate e recebem aplicação, a marcação a mercado é fundamental. Fundos que são fechados, marcação a mercado é quase dispensável. Só não é completamente dispensável porque é bom ver, assim, quanto que vale aquele montante de ativos naquele dia, se fosse o caso de ser preciso vendê-los. Não é, mas é bom saber quanto que vale aquilo tudo todo dia, todo mês, enfim, no período que você quiser apurar. Mas a nossa distribuição não vai ser impactada por isso, porque senão eu vou ter que distribuir 0 no mês, R$3 no outro mês, depois R$1, depois... Para que isso? Né? Para que essa volatilidade de distribuição? Desnecessária, não precisa, não vai atender a necessidade de ninguém. Falei de modo geral de todos os fundos, vamos aqui para as perguntas. Eu acho que a primeira eu já respondi aqui do Edvan Amorim, que não está entendendo o pagamento do SNID, pois está agendado 4 centavos por cota na B3 e não 1,15 como foi anunciado. Sexta-feira vai bater o dinheiro na sua conta. Olha lá, se não for 1,15, você fala comigo. Vai ser 1,15. Com nomes que eu já disse aqui. Chama do nome que você quiser. Vai estar amortização, vai estar rendimento. Não interessa, não faz uma diferença. Diferente de um fundo imobiliário, tá? Se você pega um fundo imobiliário que é dono de um prédio e tal, e aí ele faz a amortização, é porque ele vendeu uma laje, 2 lajes e fez a amortização. Isso é amortização, isso é retorno de capital e isso compromete... Ó, presta atenção. Tá fazendo 2 coisas, tá com o celular na mão, tá olhando... Presta atenção, para aqui, dá uma pausa aí, olha só. Fundo imobiliário que faz amortização, se fizer amortização, fundo agro, FIAGRO que faz amortização, importa sim, tem diferença sim, tá? Porque ele compromete a geração de renda futura, porque ele vendeu um ativo, amortizou, e aí a renda, né, a quantidade de ativos que ele tem é menor e ele vai gerar menos renda no futuro, um FIAGRO, um fundo imobiliário. Tá? A amortização é importante. Um fundo de renda fixa com debêntures, um FII Infra, a marcação ao mercado ali, ela não muda o fluxo, as PMTs, as parcelas, os cupons, o fluxo de caixa do fundo. Não muda o fluxo de caixa do fundo. O dinheiro voltou. Eu emprestei para a Energisa, eu emprestei para 3R Petróleo, eu emprestei para a Equatorial, eu emprestei para a VIX Logística. Eles estão pagando, o dinheiro está entrando na minha conta. E eu estou pegando esse dinheiro e estou distribuindo para o meu cotista. Ele só está sendo classificado como amortização porque o valor patrimonial por marcação baixou de 100 e esse R$1,15 precisa ser classificado como amortização. Então, diferente, por exemplo, de um fundo imobiliário, imagina se um fundo imobiliário comprou uma laje de 1 bilhão, uma laje não, um prédio, de R$1 bilhão. E aí, no outro ano, o cara lá foi lá fazer um laudo. Aí ele escreveu assim, ó, esse prédio vale 900 milhões, não vale mais 1 bi, vale 900 milhões. Aí ele recebe o aluguel. Aí o fundo imobiliário fala assim, nossa, mas agora meu patrimônio não é, por cota não é 100, é 90.
o valor patrimonial por cota. Então, esses R$1 que eu tenho aqui para distribuir de aluguel, eu não posso distribuir porque o patrimônio do fundo não é 100. Então, eu vou amortizar. Não, o que o fundo imobiliário faz? Ele pega aquele R$1 e distribui isento, que é fruto de aluguel. Independente se o valor patrimonial saiu de 100 para 90. Ele pega R$1 e paga, porque é fruto de aluguel. É fruto do fluxo de caixa dos ativos dele. Então, nós, no SNID, fazemos isso. Pegamos o fruto do fluxo de caixa dos nossos ativos e distribuímos para os nossos cotistas. E nós ignoramos a marcação a mercado. Assim como um fundo de laje, de tijolo, ele ignora a variação do valor patrimonial. Ele pega o aluguel e distribui. Ponto. Então, é isso que vocês precisam entender, que por uma questão do tipo de fundo, né, o SNID ele vai pingar na sua conta com essa diferença entre amortização, entre rendimentos e tudo mais. Só que eu estou te dizendo, não esquenta a cabeça. Não se preocupa com isso. Vai se preocupar com coisa mais importante. Essa parte está tranquila, tá bom? Vamos lá. Mais perguntas aqui. Boa noite. Vários boa noites. Aqui, ó, o Free Newspaper, além de produzir muito conteúdo na internet, no Twitter, ele também ajuda aqui nas nossas lives. Ele não trabalha na Suno não, tá, gente? O cara é fera. Até gostaria que ele trabalhasse, mas acho que não tem dinheiro para pagar ele, não. O cara é muito bom. E é caro. Um abraço aí. Não vou falar o nome dele, porque ele é um robozinho aí, ó. Um abraço pro o meu amigo robô. Ele já explicou aqui, ó. 4 centavos e meio, vai, de rendimento e R$1,10 de amortizações. Muito bem. Agora temos uma pergunta do Free Newspaper. Deixa eu ler essa pergunta aqui. Como funciona a duration de 2,7, fechamento da curva de juros? A mecânica do CDI funciona como... Não funciona. Não, a abertura de juros e fechamento de juros em papéis de CDI não é neutro, tá? É neutro. O que muda no papel nos papéis de CDI é a abertura e fechamento do spread de crédito. Então, se a gente comprou o papel, por exemplo, nossa média de compra é CDI mais 2,09, né? E os papéis estão negociados a 2,8, né? Então, se eu vender ali, eu vou realizar um prejuízo. No caso, se o spread de crédito fechar abaixo do meu preço de custo e eu vender alguns papéis, eu realizo ganhos. Então, a única diferença é essa, mas se a curva de juros fechar, a tendência são que fundos que investem predominantemente em CDI, que é um indexador pós-fixado, não vão se beneficiar. Se beneficiam aqueles fundos que têm uma carteira um pouco mais pré-fixada. Então, quem investe em pré puro ou IPCA mais pré. Esses ativos, eles tendem a se valorizar, eles têm mais risco, né? Então, eles trazem mais retorno quando o mercado vai a favor deles e eles sofrem mais quando o mercado vai contra. Então, não espere ganhos de capital aí muito forte com CDI, até porque uma duration de 2,7, mesmo que o spread de crédito baixe, vai baixar um pouco e vai multiplicar por 2,7, que é média, curta, média, entre média e curta, vai igual o ponto da carne, né? Ponto para mal, que tá. Se eu tivesse que dividir em 5 níveis, eu dividiria em ponto para mal. Tudo bem? Tá. É isso. Vamos lá, vamos seguir aqui. É possível que haja algum nível de alavancagem no SNID, mesmo que temporária, para otimizar o retorno? Não, Fabiano, a gente não pensa em alavancagem. A alavancagem de fundo de renda fixa não é nada muito óbvio, tá? Alavancagem de fundo de tijolo, fundo imobiliário, essas coisas são coisas mais óbvias. Mas a gente colocar os nossos debêntures em garantia, pegar dinheiro e tal e comprar, não está nos planos. A gente não pensou nisso. O SNID é um fundo bem papai com mamãe. Ele busca ter um risco bastante controlado. O que a gente pode fazer, né, e tem cotado para isso, é trocar um papel por outro, buscar uma taxa um pouquinho maior,
mas nada muito absurdo, nada que vai mudar o perfil de risco do fundo, então não vai mudar o patamar de distribuição do fundo de forma significativa essas pequenas trocas. O que mudaria o patamar de distribuição do fundo seria uma nova captação, né, e comprar ativos de riscos parecidos com o que a gente tem hoje a um nível muito maior. Mas aí depende de follow-on e a gente não tem isso aqui em mente no curtíssimo prazo. Não sei, né? A gente fala assim, daqui a pouco amanhã vem um cheque aí e fala assim, faz um follow-on que eu ancoro. Opa, faço. Mas hoje eu não tenho nenhuma informação que eu possa dividir. Muito bem, muito bem. Vamos para as próximas perguntas. Antes disso, só boa noite aqui, ó. O gestor do meu dinheiro. O gestor do seu dinheiro, receba o seu dinheiro sexta-feira, hein? Sexta-feira, antes de meio-dia. Pode olhar lá. O seu dinheiro vai estar na conta. Eu fico misturando aqui o Luva de Pedreiro com Henrique Maderite. Um abraço para cada um deles. Mas são coisas que encaixam aqui no dia a dia de nós, investidores dos fundos listados. Vamos lá. Eu respondi a pergunta do Henrique Alves. Tem perspectiva de o SNLG ter mais inquilinos no fundo? Apenas 4 inquilinos parece muito concentrado. Henrique, eu concordo plenamente com você. Temos só 4 inquilinos. Ter 4 inquilinos é uma concentração grande. Por isso, a gente precisa ter mais inquilinos e mais imóveis. Óbvio que o fundo não tem patrimônio sobrando, dinheiro sobrando para ficar comprando imóvel e diversificando. A gente vai ter que pensar em soluções criativas. Mas a gente pretende, sim, ter um fundo maior. A gente quer crescer o SNLG. Na verdade, eu diria que é saudável crescer para diversificar a dependência de cada um dos inquilinos. Ah, Vitor, mas você está vendo risco nos inquilinos? Não, não estou vendo risco. São imóveis muito importantes. É um imóvel para a Volkswagen. Dificilmente a Volkswagen vai sair daquele imóvel. Itambé, dificilmente a Itambé vai sair daquele imóvel. Cerati, uma fábrica de embutidos. A gente acabou de renovar com eles um contrato de 10 anos. Botamos uma multa absurda, não. Uma multa que parece absurda, mas sim, porque é para 10 anos, né? Então, nessa perspectiva não é absurdo, mas uma multa relevante, uma multa de 3,5 milhões de reais. Dificilmente eles vão sair de lá, né? E Magna, que é um galpão um pouco mais leve, a gente está concluindo a expansão do imóvel. Então, não tem também nenhum motivo para a Magna sair de lá. Olhando isso, assim, a chance dos inquilinos saírem do imóvel, eu acho bem baixa mesmo. Mesmo assim, eu quero diversificar, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Vamos diversificar, vamos ter mais inquilinos, vamos ter 10 inquilinos, 15 inquilinos. Nós fazemos fundos aqui na Asset para ter patrimônio de R$1 bilhão. Então a gente pensa no fundo, nós vamos começar pequeno, o SNID está pequenininho, tá pequenininho, 35 milhões de reais. Nós vamos caminhar para 1 bi. Ousado, hein? Ousado, bold, ousado. Nós vamos para 1 bi. Então, os fundos são feitos para serem grandes. Por quê? Porque ele grande, eu diluo custos, eu diluo riscos, eu diversifico com qualidade. Então, Vitor, o Snag tem 300 milhões, ele vai para 1 bi? Vai para 1 bi. O SNCI vai para 1 bi? Vai para 1 bi. O SNFF vai para 1 bi. Todo fundo vai para 1 bi. Então, eles estão caminhando para isso, vão crescer, né, para ter tamanho, para poder diversificar com qualidade, diluir custos e diminuir o risco para você, nosso investidor. Vamos lá. Snell, após o término do período de investimentos na lei antiga, essa lei antiga é para quem protocolou o pedido de parecer de acesso antes de 7 de janeiro desse ano, tá? Fará outras emissões e tal, e como é que fica a título dos projetos? Olha, Fabiano, o mercado deu uma mudada, sabe? O valor de cada parecer de acesso deu uma diminuída, porque o ganho está menor. Então, a TIR para o investidor não mudou muito, sabe? Não mudou muito. A gente tem visto que
ter um parecer de acesso era uma coisa que valia um absurdo e hoje não vale. Então, esse diferencial mudou muito, o mercado já se ajustou. Então, eu acredito que em futuras emissões, acho que é cedo para a gente falar em futuras emissões, tá? Mas assim, acredito que em futuras emissões a gente vai conseguir uma TIR interessante ainda, só que futuras emissões não vão ser a R$100, né? Assim, provavelmente vão ser a patamares superiores a R$100, e isso já traz um ganho para quem começou lá atrás, para quem acreditou na gente no ano de 2022, colocou o seu dinheiro. Então, o nível de emissão das cotas futuras de SNEL deve refletir esse prêmio, esse ganho por ter ativos que rendem mais ou que não pagam TUSD, taxa de utilização do sistema de distribuição, ou pagam uma TUSD menor, na verdade. Então, esse ponto deve ser equilibrado na precificação das cotas no momento de distribuição futura, tá bom? Distribuição de novas cotas, de oferta. Vamos lá, SNLG vai virar um fundo mais híbrido, né? Ou deve manter logística? Híbrido. Tem alguma laje para me vender? E eu compro, hein? Tem algum shopping para vender? Quer vender terreno urbano? Quer vender terreno não? Imóvel urbano, de esquina, aquele alugado para farmácia? Eu compro. O SNLG já é, no seu regulamento, um fundo híbrido. Ele ainda no portfólio não é. No portfólio ele ainda só tem industriais / logísticos. Mas ele já pode. É só uma questão de oportunidade. Essa é uma pergunta muito importante, João Felipe. Qual a perspectiva de rendimento do SNLG depois da organização, depois de organizado, né? Depois da organização da parte contábil? O que você está me pedindo é uma referência de distribuição futura. No mercado a gente chama isso de guidance. Então a gente vai publicar um guidance, quero bastante publicar um guidance para que os investidores tenham uma referência de qual é o valor que a gente vai buscar pagar. Guidance não é promessa de rentabilidade, mas é uma referência do que, se as coisas continuarem daquele jeito, em condições normais de pressão e temperatura, vai acontecer aquilo ali que está num guidance. Normalmente o guidance dá uma faixa, uma banda de preço, no caso aqui uma banda de valores de distribuição, é o que a gente quer entregar para você, investidor, ter mais clareza do que é a realidade do SNLG. Então isso é uma meta interna aqui da turma, publicar um guidance. O Dan Miranda, é bem legal essa sua pergunta, né? Se o cotista pode aderir ao plano de energia limpa. Como a gente não vai ter plantas em todos os estados do Brasil, né? Só em alguns lugares, então só os cotistas daquele lugar que podem ligar. Então, se eu tenho uma planta em Minas Gerais, o pessoal do Rio Grande do Sul não consegue ligar, porque a CEMIG não vai até lá. Se eu tenho uma planta sei lá, na Bahia, né, só o pessoal que é ligado na Coelba, só quem está coberto ali da Bahia consegue. Então, eu acho que os cotistas, de maneira geral, não vão conseguir, então não posso fazer uma promessa dessa, porque não vou conseguir entregar para cada um dos cotistas, mas seguramente a gente vai divulgar para os cotistas quais as regiões que estão, e aí você pode aderir, sim, aí cotista ou não cotista ali pode aderir à energia do fundo. Os clientes do consórcio eu posso tratar de forma especial, não tem problema. O que a gente não pode tratar de forma diferente é cotista. Os cotistas todos têm que ter os tratamentos iguais. Esse é um princípio básico, né, que a CVM cobra, de tratamento igualitário ou prática equitativa, né? São coisas que colocam os cotistas em igualdade de condições. Isso, os cotistas vão ser tratados em igualdade de condições. O cliente que está comprando energia do fundo tem um pouco mais de liberdade. A gente pode pensar, se for cotistas do SNEL, vai ter um desconto de 0,5% a mais ou qualquer coisa do tipo. Não tinha pensado nisso. Pensei agora, cobre a gente quando a gente começar a ficar operacional, tá bom? Obrigado até pela sua ideia. Vamos lá.
Curso gratuito torne-se em... vamos lá. Curso gratuito torne-se em 3 passos. Um quê? Faltou aqui falar. Provavelmente um investidor, um cotista, em 3 passos. Está aqui o link para você. Vou pedir a turma para corrigir aqui o link. Lá, já corrigiu. Torne-se... de investidor para futuro investidor, torne-se em 3 passos. Agora sim, o título que estava errado. Breaking news, agora ao vivo aqui às 18 horas e 34 minutos, o Copom, Comitê de Política Monetária, acaba de manter inalterada a taxa Selic em 13,75%, a meta para a Selic ao ano. Está mantida a taxa Selic, surpreendendo um total de 0 pessoas. Então, o Copom manteve, né? Eu sei que manteve, tá bom, gente? Só para manteu é um jargão de mercado financeiro. Depois eu conto essa história aqui em algum dos nossos investimentos e prosas que sai aos sábados. Para quem não sabe, sábado tem newsletter nova que a gente está mandando para o seu e-mail. Eu vou pedir o pessoal aqui que coloque um link para que você possa se inscrever, caso você já não receba, caso você não tenha recebido no último sábado. Você pode se inscrever e receber a newsletter de sábado. Investimentos e prosa, que é a mais nova newsletter da Suno, que vai com a minha foto, que é bom para você espantar mosquito na sua casa. Vou pedir à turma para colocar o link aqui, eu subo e você se inscreve na nova newsletter. Vamos lá, vamos para frente aqui. Márcio Prates, mês que vem dobrado. Já que não pagou esse mês, a resposta simples e direta é não. Não vai ser dobrado, não crie essa expectativa. Eu não tenho um guidance para te mostrar ainda, mas eu te garanto que não vai vir dobrado. Só para você não montar uma expectativa de algo que eu sei que não vai acontecer. Tá bom? Depois do desfeito o nó contábil, alguns embrólios, a gente vai mostrar um plano para vocês, mas já adianto que não vem dobrado. Só para as pessoas não criarem expectativas erradas, tá, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, perspectiva de crescimento. Vamos lá, pergunta completa aqui. Vamos... Qual a expectativa de crescimento de vocês para o SNAG? Então, eu já falei aqui que os fundos nossos não nascem para ter menos de 1 bilhão. Então, ele vai bater 1 bilhão. E depois vai bater 2, vai bater 3. O SNAG dá para ser um fundo gigante, né? Acho que o maior fundo imobiliário do mercado, acho que é o Canip, com 7 bilhões de patrimônio. Então, nosso FIAGRO pode ter 7 bilhões de patrimônio. O agro é maior do que o mercado imobiliário, o agro deve crescer. O agro no PIB é maior que o mercado imobiliário, então os FIAGROS podem, por que não, no tempo, serem maiores do que os fundos imobiliários. Então, o SNAG ainda vai crescer muito. Quais os nossos planos e tal para 2023? Ele deve crescer em 2023, mas é questão de janela, de oportunidade. Vamos ver quanto ele vai crescer em 2023. Não sei te responder, mas a gente quer que ele cresça. Antes de entrar em taxa de juros, eu quero dizer para você que a gente quer financiar outras culturas. Hoje a gente financia 100% soja. Soja é 30% da produção agrícola no Brasil, então não tem problema eu estar concentrado na maior cultura, não vejo isso um grande problema, mas a gente quer diversificar, a gente quer que soja vá caminhando para 30% do PL, né? Quanto que é pecuária de corte? É 15% do PIB agro? Então, a gente vai ter 15% de pecuária de corte no fundo. Quanto que é leite no fundo? 4,9% do PIB, então nós vamos ter 5% de leite no fundo.
mais ou menos esse é o nosso guia. A gente quer refletir na carteira do Snag a foto da produção agrícola, ou agropecuária, melhor dizendo, brasileira. Tá? Assim a gente vai automaticamente diversificar regiões, né, diversificando as culturas. Então vamos ter coisa cítrica, vamos ter bebida, né, café, vamos ter outras culturas para que a gente possa diversificar com mais qualidade o nosso portfólio. Então é isso que a gente pensa para o Snag. E taxa de juros caindo e tal, eu sou um torcedor para a taxa de juros cair, não a força, não a pressão, assim, com ancoragem nas expectativas de inflação. Se os agentes econômicos enxergarem do governo que dá para confiar de que vai ter um fiscal responsável, de que a sinalização, né, as sinalizações são positivas e que os agentes econômicos tenham a sua expectativa de inflação dentro do que o Banco Central pode admitir, ele vai baixando a taxa de juros, até porque a taxa está bastante alta, sim, mas está alta refletindo a expectativa de inflação alta futura. Então, se a expectativa de inflação cede, o Banco Central pode ceder na sua taxa de juros, que não a fez hoje, mas não li o comunicado, estou aqui no meio da live, pode sinalizar que fará em breve, e essa taxa de juros caindo, ela não vai cair para 6, não, amigão. Ela vai cair para 12, para 11, para 10, quem sabe. Então, o Selic vai cair quando o IPCA estiver caindo. Então, isso não me preocupa, né? Ah, o portfólio em CDI te preocupa? Não me preocupa, porque o CDI, ele é a taxa nominal, que é normalmente o IPCA mais uma taxa real. Então, se você for para o IPCA mais aquela taxa real, no final vai empatar, vai bater a mesma coisa com o CDI. Não adianta tentar adivinhar a curva de juros aqui. Ah, mas aí quando você compra o IPCA mais pré, a taxa cai e você ganha mais. E quando a taxa sobe? Igual você está ganhando menos agora, tá legal, tá beleza, tá tranquilo? É o tipo de risco que alguns mandatos não vale a pena correr, vale a pena correr em outros. Então, eu não tenho medo de CDI baixo. Eu sei que éramos 500 mil investidores há pouco tempo atrás, hoje somos 5 milhões de investidores. Grande parte, então assim, 90% das pessoas começou a investir há 2 anos, e nesse período curto de tempo, né, aconteceu a pandemia e a Selic foi a 2%. Né? Então, os investidores, eles têm essa memória de, nossa, o CDI foi 2, agora é 14 quase, né? 14. E o CDI, ele pode baixar, e se voltar a 2? Gente, assim, isso aconteceu pouquíssimas vezes na história. Tá? Não é comum o CDI perder para o IPCA. Tá? O CDI, ele é um cara difícil bater, muito difícil bater. Pega Ibovespa contra o CDI em várias janelas. Né? Pega IPCA mais um juro mais baixo contra o CDI em várias janelas. Exclui 2020, né? Pega até 2019, ali, qualquer período que você quiser, você vai ver que é difícil bater o CDI. Então, eu não tenho medo de CDI baixo. Eu não tenho medo de CDI muito baixo, porque se o CDI for a 8%, a nossa inflação vai estar muito bem controladinha, abaixo de 4%. O juro real no Brasil vai ser abaixo de 4%. Então, é um cenário que os ativos em IPCA também vão render pouco, o seu custo de oportunidade vai ser menor. Né? Lá em 2019, quando o CDI era baixo, os fundos de CRI pagavam 80 centavos, tinham um ágio de 40%. Escreve aí, volta lá, para você ver. Então, não precisa ter medo de o CDI baixar. CDI baixar, você tem que comemorar, tem que achar bom que o CDI baixou, porque é sinal de que as coisas estão andando bem, que estão voltando a funcionar, porque CDI alto é porque as coisas não estão indo bem. Aí o problema, né, vai começar a aparecer na inadimplência, outros problemas vão aparecer com um CDI alto por muito tempo. Deixa eu ver se eu respondi tudo. Vocês veem a taxa de juros caindo, impactando o Snag? Se cair, o que farão? Se cair, vai cair. Assim, se o CDI cair, o Snag vai distribuir menos. Porém, CDI mais 3 com CDI de 13,75 é uma coisa. CDI mais 3 com CDI
de 10 é 130 do CDI. CDI mais 3 com CDI de 6 é 150 do CDI. Então, 6 mais 6 vai dar 9. 9 é 150 do CDI. Proporcionalmente, esse spread de crédito que a gente tem, ele vai ser maior quando o CDI cair. Por isso, eu não me preocupo com o CDI mais 3. CDI mais 3 é bom em quase qualquer cenário. Os pontos de atenção do SNAG, eu acho que são os pontos de atenção do agro brasileiro. Tá? Questões climáticas, né, questões de preço, de commodity, questões de fornecimento de adubo e coisas do tipo, fertilizantes. São os riscos normais do agro que ele já enfrenta há anos e até hoje vem enfrentando muito bem, sobrevivendo e crescendo com isso. Vamos lá. Carteira do fundo, né? Vamos falar de fundo de ações. Esses dias me cobraram que eu estou falando um pouco de fundo de ações. É porque pergunta pouco. Pergunta mais, eu falo mais. Aqui, ó. Tem uma pergunta de fundo de ações aqui. 30% do patrimônio em Braskem, Banco do Brasil e Petro não é muito arriscado? Nesse momento, por que você não focou nas small caps menos líquidas, considerando o tamanho do fundo? O Jonas, você está dizendo que Banco do Brasil, Petrobras e Braskem são arriscados e está me recomendando ir para small caps, que são mais arriscadas ainda? Só estou fazendo essa consideração para mostrar como a sua pergunta carrega naturalmente uma certa contradição. Porém, a gente focou sim em small caps. A gente tem hoje próximo de 30% do fundo small caps, ele nasceu com 20%, então a gente aumentou muito a nossa exposição em small caps, porque está muito descontado, tem small cap de graça. A gente está posicionado nisso, e a mesma coisa que a gente acha de Banco do Brasil, Petrobras e Braskem, por mais que eles tenham um controle direto e Braskem indireto do poder público, do Estado, o preço está muito convidativo. Então, quando você analisa risco, você não pode analisar risco sozinho, você tem que analisar o potencial retorno. É sempre uma relação risco-retorno, e não só risco. O risco de Banco do Brasil, eu acho o menor dos três, Braskem também não tão alto, Petrobras um pouco maior, só que não sei se vocês viram, mas o presidente novo da Petrobras falou que a Petrobras é uma máquina de impedir as coisas, é uma máquina de falar não, né? Que tem uma máquina de não pode dentro da Petrobras. Eu fiquei super feliz quando eu vi isso, porque eu percebi que o sistema de compliance funciona na Petrobras. Que bom, como brasileiro e como acionista, fico muito feliz em saber disso. E quando você analisa esses ativos por qualquer métrica de valuation, de avaliação de preço, eles estão extremamente descontados e está embutido ali naquele preço uma perspectiva muito ruim para essas empresas, e se não for, se for apenas meio ruim, eles vão entregar resultados muito bons. Por isso, a gente segue investindo em Banco do Brasil, Petrobras e Braskem, lembrando que o nosso foco é no longo prazo. Eu não estou aqui para investir, para ganhar só no trimestre, no semestre, no ano. Governos passam e as empresas ficam. Esse é o recado que eu preciso passar para vocês. Vamos lá, pergunta cheia de número aqui, deixa eu ler. Carteira com carrego de 2,09, hoje Selic a 13 seria 13,1584. Tá bom, é uma média simples aqui. Quando eu falo que é CDI mais 2, é 1, CDI vezes 1,02 menos 1, tá? Mas tudo bem, vamos na conta simples aqui. 15,84 é igual a 15. Se Selic baixar para 11, o novo carrego daria 13, dá 119 do CDI. Esse aumento de 3 pontos do spread de impacto no VP do SNID aqui o Phineas Paper,
traz para a gente em números o que eu tinha falado lá atrás sobre o SNAG. Ele colocou de SNID, mas agradeço por ele ter feito essa conta. Se a Selic baixar, hoje o nosso fundo rende 115 do CDI, ele vai passar a render 119. Está aqui uma evidência de que Selic mais baixa, o relativo melhora. E aí ele perguntou se esse aumento de spread de 3,3 impacta como no VP do SNID. Essa parte da pergunta eu não entendi. Tá? Se puder refazer, eu vou até lá embaixo já buscar a sua resposta. 3,3... Putz, não peguei aqui o que é o 3,3, porque a diferença de 115 para 119 é 3,8. Não sei se foi um erro de digitação, mas se for isso, vou responder como se fosse 3,8. Saiu de 115 para 119. Como que isso impacta? O carrego está maior. Então, isso, se tiver algum impacto, é um impacto para cima. A marcação a mercado vai marcar a uma taxa menor do que o carrego do fundo, ou seja, vai marcar cada ativo com ágio, vai jogar o VP para cima. Mas, como eu disse, eu ignoro marcação a mercado para distribuir. Assim como eu estou ignorando na queda, eu também preciso ignorar na alta. Né? Não adianta eu na queda falar que não vale e na alta falar que vale, olha só que legal. Então, como eu ignoro hoje, eu vou ignorar lá na frente, a gente vai continuar distribuindo, por exemplo, R$1,15. Isso vai ser um percentual do CDI um pouco maior do que hoje, tá? Vamos lá. Vamos lá. Diego, qual o prazo para finalização e apresentação do plano contábil? Era para ontem. Era para anteontem. Era para estar extremamente fora do que eu gostaria de ter apresentado. Isso depende. O fundo tem administrador fiduciário, gestor, custodiante, escriturador de cotas, o cara da contabilidade das SPEs, tem credor, tem inquilino, e assim, são muitas partes aqui, então as coisas às vezes não funcionam no prazo como a gente gostaria, e a gente precisa respeitar isso. Tá? É igual democracia, tem muitas partes, tem que ouvir a opinião de muita gente, mas a democracia é melhor que a ditadura para muitas coisas. Então, vamos respeitar o prazo da democracia aqui. Taxa de performance do CDI não tem taxa de performance, tá? Nenhum dos nossos fundos tem taxa. O nosso fundo de ações tem taxa de performance sobre o Ibovespa, o nosso SNFF tem taxa de performance sobre o IFIX. Os outros fundos não têm taxa de performance. Eu não sei do que o Gustavo está falando. Uma máquina de nãos. Essa parte eu também gostei, Gustavo. É uma máquina de nãos. Eu achei ótimo uma máquina de nãos. Gente, vamos lá. Quase 50 minutos de live. Agradeço muito as perguntas de vocês, a participação de vocês. Já existe uma caixinha de perguntas aberta no meu Instagram, tá? Já existe uma caixinha de perguntas aberta no meu Instagram. E eu vou me despedindo aqui do YouTube. Convido você para me seguir no Instagram, @Vitor Lopes Duarte. Peço ao pessoal que coloque aqui o @Vitor Lopes Duarte para facilitar para a turma aqui. @Vitor Lopes Duarte. Presta cuidado com o tem muito fake, Vitor Lopes Duarte. Todo mundo usa, recusa imitações. Cuidado, tem muitas imitações lá, tem muitos fakes. Os fakes pedem para seguir vocês, falam de tem uma plataforma de investimento, de não sei o que, de cripto. Vocês sabem que a gente não investe em cripto, que a gente não promete ganho rápido, ganho fácil. Tem fake falando de 7% por semana. Vocês sabem que isso não existe. Então, não acreditem nos fakes. @Vitor Lopes Duarte, o original, recusa imitações. E encerro aqui a live. Espero vocês lá no Instagram, na caixinha de perguntas. Até a próxima. Tchau. Fui.